Oi, tudo bem? Vamos continuar hoje nossa aula de ensino religioso com o politeísmo. Na semana passada, aqueles que estavam em casa fizeram uma pesquisa sobre as principais características do politeísmo, aqueles que estavam presencialmente na escola fizeram, então, né, a gente conversou sobre isso em aula, e hoje, então, vamos conversar sobre como o politeísmo ocorria na prática, ou seja, como ele ocorria no Egito e na Mesopotâmia antigos, tá? Já vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa conversar sobre, né, o tema da aula de hoje. Vejam aqui que é o mesmo texto que está disponível para vocês no Class, então, vocês têm acesso a esse texto no momento que vocês precisarem. Então, vamos aí, né, primeiro, a religião na Mesopotâmia. Bom, tanto egípcios quanto mesopotâmicos eram politeístas, mas tem algumas diferenças entre eles. Bom, primeiro, no caso dos mesopotâmicos, eles tinham a crença de que os deuses poderiam praticar coisas boas ou ruins com os seres humanos. Tudo dependia do comportamento, né, também dos seres humanos. Eles não acreditavam, né, em vida após a morte. Na verdade, eles eram bem pessimistas quanto à vida após a morte, né, o que aconteceria com a pessoa depois da morte. E, como eu comentei com vocês, os deuses tinham funções, né? Por exemplo, a gente tinha o deus da água, o deus do ar, o deus do sol, o deus da terra, geralmente muito conectados, né, a essas questões, esses elementos da natureza, né, ao que rodeia as pessoas. Isso ajuda também a explicar um pouco, né, alguns fenômenos naturais, por exemplo. E aí, cada cidade possuía o seu próprio deus, né, quase como um padroeiro, sabe? Isso não quer dizer que nessas cidades a gente não tivesse a crença em outros deuses também, mas tinha um deus principal. No caso, a gente tem Marduk, por exemplo, como o deus protetor da cidade da Babilônia, na época do reinado de Hammurabi. Quem não sabe ainda o que é Babilônia, quem é Hammurabi, atento à aula de história, porque, né, senão, ou eu ou o professor João vamos conversar com vocês sobre isso, tá? Então, sem pânico. Bom, o fato de que cada cidade tinha o seu deus fazia também com que, às vezes, quando a cidade tinha, no caso da Babilônia, por exemplo, quando a cidade tinha uma predominância maior sobre outras cidades, esse deus também ficasse mais conhecido, mais importante na região. Mas como a gente não tem capitais, né, nesses impérios mesopotâmicos, a gente tem essas cidades-estado, e cada cidade-estado, governando a si própria, também tem aí o seu deus principal, né, a gente tem cada cidade, muitas vezes, né, com um deus diferente, como sendo aí o seu protetor. No caso das deusas, uma das mais importantes foi Ishtar. Essa deusa, né, que era muitas vezes representada nua, ela simbolizava, então, o poder da natureza e a fertilidade. Era muito comum que deusas, né, mulheres, representassem essa questão da feminilidade. Lembre-se na aula sobre a pré-história que eu comentei com vocês que a feminilidade, né, as figuras femininas, muitas vezes simbolizavam nessa questão da fertilidade. A mulher dá à luz aos bebês, e também é a mulher quem acaba tendo essa função, muitas vezes, de cuidar da agricultura, por ser perto de casa, né? Então, a mulher tem esse papel, no fim das contas, ela é associada à questão da fertilidade. Também ocorria na Mesopotâmia uma crença muito grande na existência de heróis, de demônios, de gênios, uma crença no poder da magia. Então, você tem a magia como algo importante, porque, novamente, tu precisa crer em algo que te ajude a compreender os fenômenos que tu não consegue explicar. Magia, deuses, né? Tudo isso são forças sobrenaturais. Então, no caso dos mesopotâmicos, elas se uniam para tentar explicar um pouco mais desse universo. Era muito comum, vejam aqui nesse parágrafo,
a construção de grandes templos para os deuses. Esses templos ficaram conhecidos como zigurates. Vejam aqui na imagem que a gente tem, né, o zigurate com uma construção que na parte de baixo é mais ampla e cada degrau para cima, né, é uma espécie de pirâmide, mas não com aquele formato triangular bonitinho. É como se fosse um amontoado de blocos, só que cada bloco, cada andar tem um tamanho menor do que o andar de baixo. E esses templos, muitas vezes enormes, tinham a função de honrar aquele deus. Então, os deuses, né, os templos eram feitos para esses deuses. Cada templo, né, cada cidade tinha o seu templo principal, e esse templo, né, se referia a um deus em específico, de acordo com, né, a proteção que a cidade recebia. No caso da Mesopotâmia, a gente tem, né, uma característica importante nos deuses, que é o antropomorfismo, ou seja, os deuses se pareciam, a sua aparência era próxima à aparência dos humanos. Vejam aqui. Então, era muito comum, né, que os deuses, representando elementos da natureza, tivessem uma aparência humana, eram representados com uma aparência humana. No caso dos templos, né, cada templo tinha seus sacerdotes, e somente esses sacerdotes podiam entrar dentro desses templos. Esses sacerdotes eram considerados na Mesopotâmia como intermediários entre os deuses e os homens, né, as pessoas no geral. E por isso só eles podiam entrar dentro desses templos. As pessoas, no geral, acompanhavam as festas religiosas, por exemplo, do lado de fora dos templos. Aos sacerdotes também era muito comum que eles participassem de cerimônias políticas, os governantes tinham, né, uma visão muito próxima aí a questão religiosa, né? A questão religiosa interferia bastante no governo. Então, era muito comum que eles também atuassem como espécie de conselheiros para o governo. Temos aqui alguns exemplos, então, de quem seriam os principais deuses, né, da Mesopotâmia. Então, temos Enlil, o deus do vento e das chuvas, Shamak, o deus do sol e da justiça, Ishtar, a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade, né, ou fecundidade também, Marduk, o deus protetor da cidade da Babilônia, Nana, deus sumério da lua, Anu, deus do céu. Então, vejam ali que cada, né, elemento da natureza tem aí o seu deus representativo. Esses deuses também, eles muitas vezes acabavam por abençoar coisas específicas, porque vejam, as pessoas precisam de água, né? Lembrem-se que os mesopotâmicos, eles estavam vivendo aí entre os rios Tigre e Eufrates, o que permitia para eles, né, agricultura, né, usar essa água para sobrevivência. Mas na construção, por exemplo, de canais de irrigação, que eram necessários para levar a água além, né, da margem desses rios, esses deuses também, Deus, por exemplo, Enlil, era muitas vezes mencionado no sentido de abençoar, né, de proteger aquela obra. Então, isso acontecia bastante. Eram sacerdotes que geralmente cuidavam dessas obras, né? Então, porque eles também tinham conhecimento matemático e tudo mais, então era muito comum que os deuses também participassem nesse momento. Bom, no caso da religião egípcia, a gente tem também o politeísmo, mas com algumas diferenças, né, em relação à religião da Mesopotâmia. Primeiro, que os egípcios tinham a crença em dois aspectos importantes. O primeiro, o Mate, que define a importância de se viver uma vida correta. As pessoas deveriam viver uma existência harmônica com o universo, uma vida correta, uma vida boa, né, no sentido das suas ações. Então, o Mate significava esse conceito. Já o conceito de Reka significava, então, a
possibilidade da utilização da mágica no universo e de como essa mágica se manifestava, tanto, né, nessa questão da criação do universo, do mundo, mas também no poder dos deuses. Então, novamente, aqui a gente tem esse poder sobrenatural da magia sendo invocado, tá? Enquanto que os deuses mesopotâmicos eram apenas representados de forma antropomórfica, ou seja, no formato, né, na aparência humana, aqui no caso dos egípcios nós temos o zoomorfismo, né, um formato, assim, uma aparência de animal, e também o antropozoomorfismo, uma mistura entre o antropomorfismo e o zoomorfismo. Isso acontece muito, por exemplo, em deuses que aparecem com o corpo, né, humano e a cabeça de algum animal. Essa cabeça animal, por exemplo, ou quando é toda uma forma zoomórfica, todo o formato de animal, são sempre animais da região, animais conhecidos por eles. Cachorros, gatos, aves de rapina, cobras, né? Então, não vão ser animais de frio, por exemplo, um urso, porque não existe urso no deserto, né? Lembre-se que o Rio Nilo fica no meio do deserto do Saara. Então, a gente tem, né, esses deuses, eles vão se assemelhar com aquilo que os egípcios conhecem. Logo, animais da região. Entre os principais deuses, a gente tem, então, Horus, a gente tem Ra, deus do sol, a gente tem Ísis, deusa da fertilidade. Novamente aparece aqui o caráter do feminino, uma deusa feminina ligada à fertilidade. A gente tem Anubis, o deus dos mortos, Mate, deus da justiça, Bastete, deusa dos gatos e da fertilidade também. E aqui aparece algo importante, que os deuses têm funções, mas a gente pode ter um conjunto de deuses para a mesma função. Então, vejam que aqui que tanto Ísis quanto Bastete têm a função da fertilidade, embora Bastete também se divida aí com os gatinhos, né, para quem gosta dos pets, temos aí a fertilidade, né, essas duas deusas são responsáveis pela fertilidade. Então, novamente, tem funções diferentes, mas pode ser um ou mais deus, um deus ou mais de um deus para a mesma função, tá? No caso do Egito Antigo, tanto homens quanto mulheres podiam ser considerados sacerdotes. Mas, geralmente, o que acontecia? As mulheres, então, prestavam culto a uma deusa, enquanto os homens a um deus, tá? Aí, novamente, essa escolha se dá dependendo de uma série de questões, como a função de cada deus. Esses sacerdotes também tinham aí uma educação, eles eram educados para isso, e podiam também ter uma família como qualquer outra pessoa. Além do serviço no templo, eles também tinham suas famílias. Esses religiosos também eram responsáveis, então, pela adoração aos deuses, pela manutenção do templo, por, né, realizar festivais religiosos. Eles cumpriam também um papel com a comunidade, realizando funerais, casamentos, faziam o papel de curandeiros, e a adoração dentro dos templos era novamente restrita aos sacerdotes, não era qualquer pessoa que podia entrar dentro do templo. Agora nós vamos para um tópico importante e que sempre gera bastante, né, bastante curiosidade, que é a questão da vida após a morte e a mumificação dos corpos. A vida após a morte, essa crença de que existe uma vida após a morte, ela é muito importante para os egípcios. Eles tinham uma crença real nisso, de que existiria algum momento em que as pessoas voltariam à vida. Então, a vida terrena, para eles, né, essa questão de estar na Terra, era algo que era visto como uma jornada. Tu vivia essa jornada aqui na Terra e tu continuaria essa jornada depois da tua morte. Para isso, para que tu pudesse continuar essa jornada, os atos que tu fez durante a tua vida deveriam ser considerados. Por isso,
as pessoas que morriam, né, na religião egípcia eram, se considerava que elas seriam julgadas num tribunal, e esse tribunal presidido pelo deus Osíris. E a partir daí a gente tem, né, essa relação de pesar as ações humanas, ou seja, a pessoa foi legal enquanto ela viveu, ela foi uma pessoa boa, ela conviveu bem com as pessoas ao redor dela, tanto que existia até uma crença de que o coração da pessoa seria pesado em uma balança com uma pena. Não sei se vocês já viram aquelas balanças de peso que tu bota um peso determinado de um lado e tu bota o outro peso do outro, e esse peso é comparado nessas balanças em figuras, né, em gravuras da justiça, elas são muito comuns. Esse tipo de balança funcionaria, né, no caso ali, para balancear essas ações das pessoas. Por quê? O teu coração, quando tu morresse, né, seria pesado, né, colocado em um lado da balança e uma pena do outro. Se tu tivesse vivido uma vida boa, se tu tivesse sido uma pessoa legal, o teu coração pesaria menos do que essa pena. E isso, né, te garantiria um acesso ao paraíso, uma vida bem boa depois da morte. Já se teu coração pesasse mais do que essa pena, então provavelmente, né, tu teria um destino depois da tua morte que não seria muito legal. Vejam aqui que a alma dessa pessoa, né, que não teve aí uma vida muito boa, seria então devorada por uma entidade monstruosa. Toda essa questão de viver uma boa vida diz respeito exatamente às ações do indivíduo, ao que o indivíduo fez ao longo da sua vida, tá? Então, essa crença na vida após a morte que fez os egípcios por muito tempo conservarem os corpos e, inclusive, aperfeiçoar as técnicas de conservação dos corpos, para que, né, no momento dessa vida após a morte, para que a pessoa tivesse o seu corpo, tivesse o que ela precisasse para sobreviver. Então, não era todo mundo que poderia pagar, né, por um processo de mumificação. Era um processo caro, era um processo muito especializado, que demandava material, que demandava uma série de coisas muito específicas e que não se fazia para todo mundo. Mas aqueles que tinham dinheiro, que podiam pagar por esse processo de mumificação, geralmente os mais ricos, então, acabavam, né, acabavam tendo essa oportunidade. Tanto que essa construção de pirâmides, por exemplo, também não era algo para todo mundo, não eram todas as pessoas que construíam pirâmides para si. E, inclusive, a gente tem pirâmides que são enormes, enquanto que a gente tem pirâmides que são bem menores, né? Então, tudo isso dizia respeito à questão de que, né, era um investimento na vida após a morte, mas não era todo mundo que podia fazer esse investimento. Ainda tem nessa questão de ser enterrado, né, ser sepultado, no fim das contas, com essa múmia, né, geralmente ocorria que essa múmia era sepultada, como eu comentei com vocês, com o que ela precisasse para a vida após a morte. Isso incluía, né, como vocês podem ver aqui, alimentos, objetos, joias, estátuas, ou seja, uma pessoa, quando ela vive, ela precisa de comida, ela precisa de dinheiro, mas ela precisa também de adornos, né? Ela precisa ver coisas bonitas, e também ela precisa do quê? Empregados, né? Esses nobres que faleciam, eles tinham, na sua grande maioria, um séquito grande de empregados, e se acreditava que essas pessoas também precisariam desses empregados quando voltar na sua vida após a morte. Então, era muito comum que fosse feito um processo de mumificação também com as pessoas que esse nobre gostaria de levar junto consigo. E sim, acontecia de alguns nobres, isso não acontecia com todos, mas acontecia com alguns nobres que gostariam de levar um séquito de pessoas junto com eles
para o túmulo. Poderiam ser membros da família? Poderiam. Poderiam ser apenas empregados? Também poderiam. E aí, sim, as pessoas eram sepultadas, né? Eram mortas e sepultadas junto com esse nobre, se fosse do seu gosto, se fosse da sua vontade, ter essas pessoas, né, para auxiliá-lo depois da sua morte. Então, era muito comum que, no momento em que falecesse um nobre, que ele não fosse sepultado sozinho, que algumas pessoas fossem sepultadas com ele, mortas e sepultadas com ele, para que pudessem servi-lo, né, numa eventual vida após a morte. Bom, deixa eu parar a apresentação, voltar aí para a tela cheia. Cá estou. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema da aula de hoje, a gente conversa pelo Class, a gente também conversa na próxima aula. Estou disponível para conversar com vocês para tirar qualquer dúvida. Temos também os exercícios, então eles ajudam a fixar esse conteúdo, né? Às vezes ficam algumas dúvidas e com os exercícios a gente consegue resolver. E qualquer coisa, né? Estou aí disponível para ajudar vocês. Já estou falando muito, então já vou me despedir. Beijo e até a próxima aula.